Efésios 4, do versículo 7 ao versículo 10. Eu lerei até o versículo 16, mas a exposição se concentrará do versículo 7 até o versículo 10. Assim diz a palavra do nosso Senhor, nosso Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Amém. Quem dentre nós aqui, talvez você se encaixe nisso, seja uma exceção nessa noite aqui, quem dentre nós poderia dizer que não gosta de ganhar, de receber presentes? E sim, eu digo que isso é uma exceção porque, via de regra, todos nós gostamos de receber dádivas, presentes, especialmente quando esses presentes são algo do nosso gosto. Alguma coisa que vem ao nosso encontro e atende a alguma necessidade, seja realmente alguma coisa que está precisando ou de algum gosto pessoal. Se for surpresa ainda, é algo que é ainda melhor para nós. Pelo menos a maioria das pessoas reage assim bem quando recebe algum tipo de presente. E talvez, por mais que você se encaixe no grupo daqueles que via de regra não são muito afeitos a presentes, o que é uma exceção, repito, creio eu que quando é algo que você precise, que você tem algum gosto pessoal por isso, de alguma forma isso costuma lhe tocar. Mas há aqueles que gostam também de dar presentes, não apenas receber, mas também de dar presentes, e isso é algo bom, é algo maravilhoso também fazer, dar presentes a outras pessoas, a pessoas que nós amamos. O problema é quando algumas pessoas, elas tentam regular o presente que elas deram a outra pessoa. Elas, por exemplo, dão uma roupa a alguém e começam a querer dizer quando é que essa pessoa deveria usar a roupa e até passam a se incomodar se a pessoa não usar logo a roupa que ela lhe presenteou. Quando é que você vai usar? Faz tempo que eu lhe dei. Há quanto tempo você tem esse presente que eu lhe dei e você não usa? Há pessoas que são até mesmo inconvenientes com relação a isso, ficam cobrando o uso do presente que ela deu àquela pessoa. E quanto àqueles que não apenas fazem isso, mas na verdade vão até além, eles têm o costume de querer dar um presente pensando no que eles vão ganhar em troca. E não estou falando aqui apenas aqueles que dão um presente pensando em receber alguma coisa em troca no futuro daquela pessoa, mas eu digo, com o próprio presente que a pessoa dá, ela já pensar em seu benefício pessoal. Por exemplo, quando o marido dá algum presente à sua esposa, pensando em como ele vai receber algo em troca através daquele presente, um utensílio doméstico, por exemplo. Não é problema nenhum em dar um presente desse jeito para a esposa. O problema é quando isso acontece em datas que não são propícias para isso, quando deveria se pensar mais no que vai agradar ao outro do que naquilo que vai agradar aos dois e à casa. Há pessoas também que são assim, sempre ou na maioria das vezes costumam dar algum presente pensando em como vai se beneficiar deste presente que ela está dando.
Mas e com relação aos presentes de Cristo? As dádivas que o próprio Cristo dá ao seu povo, dá de maneira livre ao seu povo. Meus irmãos, o objetivo desses presentes não tem como finalidade principal o nosso desfrutar dessas dádivas. Digo, o que você recebe de Cristo não tem o motivo principal para você desfrutar disso. É claro que você em alguma medida desfruta, mas aquilo que Cristo nos dá como seus presentes tem como alvo principal o benefício do seu próximo. Aquilo que Cristo dá ao seu povo, os seus dons, as suas dádivas, tem como fim principal, abaixo de glorificar a Deus, o aperfeiçoamento dos seus santos, dos membros do seu corpo. Sim, em alguma medida você usufrui disso, você será beneficiado por isso, com o que você recebe, mas o que você recebeu é para, primeiramente, abaixo de glorificar a Deus, servir ao seu próximo, servir ao outro. O nosso Senhor, Ele presenteia a sua igreja com dons para que cada um de nós venhamos a servir neste aperfeiçoamento mútuo. E à luz dessa perícope aqui, que vai do versículo 7 até o versículo 16, mas como eu disse, a nossa concentração nessa noite é apenas do 7 ao 10, nos ensina que Cristo, em sua ascensão vitoriosa, distribuiu uma variedade de dons à sua igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos seus santos. Eu vou repetir. Cristo, em sua ascensão vitoriosa, distribuiu uma variedade de dons à sua igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos seus santos. Observe, vamos em duas partes. Versículos 7 e 8, nós veremos aqui a variedade de dons que Cristo dá ao seu povo, não ainda de forma especificada, como vai acontecer no versículo 11, mas aqui já mencionada que há uma variedade, que há uma diversidade de dons. Nos versículos 9 e 10, veremos essa ascensão vitoriosa como fundamento, como a base para a entrega destes dons. Tanto a diversidade na igreja através desses dons, bem como também a ascensão vitoriosa de Cristo como o fundamento para a entrega desses dons. Olhe mais uma vez o versículo 7, diz o texto sagrado: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, depois de destacar e fazer uma exortação à unidade da igreja, ele faz isso nos versículos 1 a 3, os irmãos que não estão acompanhando as exposições em Efésios, podem ficar um pouco assim, meio que perdidos quanto a isso, mas veja com seus olhos aí no texto mesmo, do 1 ao 3, observe que Paulo começa o capítulo 4, fazendo uma súplica, que ele roga, ele pede de maneira muito enfática aos Efésios, que eles preservem a unidade da igreja. Essa exortação vai do versículo 1 ao versículo 3, uma exortação à unidade. Em seguida, no versículos 4 a 6, ele demonstra qual é o fundamento da unidade da igreja. Ele apresenta elementos dessa unidade e expõe para os Efésios e para nós que o fundamento da unidade da igreja é exatamente a Santíssima Trindade. A igreja está unida por causa da Santíssima Trindade e ela deve preservar esta unidade, demonstrando assim, refletindo assim a sua resposta fiel ao caráter da Santíssima Trindade. Em outras palavras, a igreja no seu aspecto universal, católica, ela é una. De fato, ela está unida. Essa unidade já foi estabelecida pelo próprio Deus, está firmada no próprio Deus. Mas, lamentavelmente, as igrejas locais, por muitas vezes, acabam por não expressarem fielmente esta unidade. E assim o apóstolo Paulo aqui, usado pelo Senhor, exorta a igreja de Éfeso e também a nós a preservarmos esta unidade com base neste fundamento. Deus é unido, a Santíssima Trindade é unida, há uma unidade na Santíssima Trindade. Portanto, que nós também assim preservemos esta mesma unidade que Ele já estabeleceu em nós.
E por que tudo isso ser dito? Ora, para que você seja familiarizado com o contexto e observe que o que ele está fazendo agora no versículo 7 não é mudar completamente de assunto, não há uma mudança absoluta aqui de assunto, ainda na mesma toada, ainda tratando da igreja do Senhor, só que agora apontando um outro aspecto dessa unidade. Ele está apresentando aqui a diversidade na igreja de Cristo. E sim, meus irmãos, essa diversidade, não apenas aqui em Efésios, mas em toda a Bíblia, ela é apresentada de forma positiva, pelo menos o que eu estou apresentando aqui para vocês com relação a esse texto, e que é ensinado também, reverberado em outros textos. Essa diversidade aqui apresentada é uma diversidade bíblica. Não é a diversidade pregada pelos pagãos, pelos ímpios lá fora, que falam de que quanto mais diferentes as pessoas forem umas das outras, a ponto até mesmo de fazerem coisas que são contraditórias e que são contrárias à própria lei de Deus, quanto mais diversificada a humanidade for nesse sentido, mais será melhor para a humanidade. Não, esse raciocínio ele é falacioso, ele é mentiroso, ele é contrário a Deus. Diversidade, no sentido bíblico aqui, preserva a unidade. A diversidade, ela não é um ataque, essa diversidade aqui pelo menos, não é um ataque à unidade. A diversidade aqui que está sendo apresentada é a diversidade quanto à variedade de dons que o próprio Deus dá aos membros do corpo de Cristo. Em outras palavras, para todo membro do corpo de Cristo, o Senhor entregou dons. Para alguns ele deu mais, como veremos daqui a pouco. Para outros ele pode ter dado pelo menos um, mas o fato é que todos os membros do corpo de Cristo receberam pelo menos um dom. Pelo menos um dom. E nessa variedade de dons que nós recebemos do Senhor, eles devem ser usados para exatamente preservar esta unidade. Não é cada um usando o seu dom de forma isolada, como se isso fosse possível, mas é cada um usando o seu dom ou os seus dons para contribuir na preservação dessa unidade. Lembre-se que unidade verdadeira só existe pela verdade, se for fundamentada na verdade. Por isso que eu falei que diversidade pregada aí fora é uma diversidade mentirosa e falsa, porque ela é uma diversidade que propaga a contradição, como se fosse possível vários ensinos contrários entre si mesmos coexistirem e serem aceitáveis por nós. Não. Se a Bíblia diz, e ela de fato diz, que o casamento só existe entre um homem e uma mulher de fato, nós não podemos afirmar isso e ao mesmo tempo afirmar que é casamento também a união entre dois homens ou entre duas mulheres. As duas coisas não podem coexistir, portanto não pode existir unidade. Esse é um tipo de diversidade falsa. Essa aqui não. Essa é a diversidade legítima. É a diversidade que flui da unidade e para contribuir na unidade da igreja. Mas observe que, mesmo sendo ainda o mesmo assunto, ou seja, falar dessa unidade com foco agora na diversidade, você percebe sim, ainda no texto, uma certa ideia de contraste aqui presente. Veja, o versículo 7 começa, em nossa tradução aqui na ARA, com uma conjunção, com uma ideia de adição, algo aditivo aqui. E a graça foi concedida. Mas a mesma conjunção que é traduzida aqui por "e", poderia, e creio eu ser uma melhor tradução, ser traduzida por "mas", M-A-S, trazendo a ideia de adversativa, ou seja, um contraste com o que foi dito anteriormente. E agora, por favor, não se perca aqui. Isso não é uma contradição. Não é um contraste no sentido de que o que Paulo vai falar agora é totalmente diferente do que ele já abordou, não é essa a ideia. Mas é um contraste de forma específica acerca do seu foco na diversidade. Veja, qual é o contraste aqui? Primeiro contraste, observe o versículo 6, ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo vem falando aqui, a palavra, ele repete várias vezes aqui, a palavra todos. No versículo 7, veja como ele muda para de todos, agora para cada um de nós. O contraste é muito claro. Antes um foco na coletividade,
Agora há uma atenção voltada para a individualidade que compõe essa coletividade. Não é uma individualidade isolada, não é esse o sentido, mas é tratando de forma específica agora dessa individualidade. Ou seja, sim, de fato, Deus está em todos, no caso os crentes aqui, age ao meio de todos, Ele está sobre todos, mas agora Ele quer falar que nesses todos, ou seja, em cada um desses todos, a graça de Deus foi concedida a cada um. Porque sim, essa é uma outra linguagem bíblica muito presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus trata conosco tanto em termos coletivos, em termos de grupo, em termos de uma assembleia, bem como também trata conosco de forma individual e particular. Sempre foi assim. O Senhor fala com o seu povo, como está falando agora com você pela pregação pública da palavra de Deus, do culto solene, mas também fala com você de forma individual e particular na leitura da palavra dele. Deus trata conosco e se relaciona conosco dessas duas maneiras, coletiva e individualmente. Então esse é o contraste aqui, não é de um assunto totalmente diferente, mas é de foco, é de atenção agora, de todos para cada um desses aqui. A graça foi concedida. Observe também aqui o pronome pessoal que é usado nos versículos 1 e 4. Observe uma outra diferença aqui, no contexto. Versículos 1 e 4 do capítulo 4. Veja, versículo 1 ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Ou seja, que vocês foram chamados. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes, ou seja, vocês foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Ele muda isso de vocês para nós. E a graça, versículo 7, foi concedida a cada um de nós. É uma outra diferença. Paulo antes falando de maneira a apontar isso para os efésios, para aqueles crentes, vocês, agora ele se inclui aqui e coloca essa ideia presente, a todos nós foi manifestada, foi concedida esta graça, a todos nós. O que Paulo está falando aqui de forma muito clara, meus irmãos, é que cada crente, soberana e graciosamente, possui um ou mais dons, e estes dons eles não são entregues somente aos ministros, como o apóstolo Paulo, mas a todos nós, não apenas líderes da igreja, não apenas oficiais da igreja, não apenas quem Deus chamou para pregar a palavra dele publicamente, mas para cada um de vocês, cada um de nós. Todos os crentes receberam. Se você está em Cristo, nessa noite a palavra de Deus lhe lembra: você recebeu no mínimo um dom do Senhor Jesus Cristo para o aperfeiçoamento dos santos. Cuidado, para você não desprezar a variedade de dons que o próprio Deus concede ao seu povo, enfatizando demasiadamente a função do pastor. Nós temos sempre o perigo de incorrermos em extremos, e um extremo em algumas igrejas é desprezar o trabalho pastoral, a ponto de que qualquer um ou quase qualquer um na igreja faz o que o pastor faz, como por exemplo pregar. Ou você que talvez já tenha visto um vídeo acerca disso, tenha achado muito bonitinho, muito lindinho, mas na verdade é uma demonstração, é um escárnio contra o trabalho pastoral quando você tem uma criança pregando num culto. Como se uma criança pudesse pregar a palavra de Deus num culto. Que lindo isso! Isso é um ataque à ordem de Deus na igreja, ao estabelecimento dele sobre as coisas, como as coisas devem ser, cada um no seu lugar, e um desprezo pela própria função pastoral, o ofício pastoral. Por outro lado, enfatizar demasiadamente o ofício pastoral, de tal forma que somente o pastor é usado por Deus, somente o pastor vai desempenhar os seus dons, somente o pastor. Não! Você também trabalha para o Senhor. Na igreja, meus irmãos, na igreja de Cristo, ninguém é inútil, todos são importantes, todos podem e devem servir.
Sabe qual é o problema? Pelo menos um deles é porque nós olhamos para esse texto aqui e outros que falam de dons, que falam de servir aos santos, e nós costumeiramente temos um entendimento errado sobre isso e achamos que os dons que Deus nos deu podem e devem ser usados somente no culto solene. Deus me deu esse dom, então logo eu vou usá-lo no culto. Então tem que ter uma participação no culto, eu tenho que ter um momento do culto, alguma coisa para encaixar na liturgia para eu poder apresentar o meu dom. Quem disse isso? O seu dom ou os seus dons podem, devem ser utilizados diariamente, não apenas no dia do Senhor, não somente no culto solene, mas devem ser usados diariamente. Ou você esqueceu da doutrina do sacerdócio universal, dos crentes, dos santos? Nós somos chamados por Deus para exercer este sacerdócio, esse serviço a Cristo na área, na vocação a qual nós fomos chamados por Ele. Qual é o seu dom? Quais são os seus dons que Deus colocou, as habilidades que Deus colocou em suas mãos para você executar? Pronto, estes dons, onde você está, onde você vive, onde você trabalha, no meio da sua família e fora dela, é aí onde você vai servir a Cristo. É aí, desse jeito. Lamentavelmente, há aqueles que se ensoberbecem por causa dos dons que recebem do Senhor. Você conhece alguém assim? Talvez você seja alguém assim nessa noite aqui, ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada e se sentindo soberbo e se sentindo ali com um sentimento jactancioso no coração, pensando nos dons que você tem. Ora, mas observe como isso é algo contraditório. O texto diz: e a graça foi concedida. Não, nós não recebemos algum dom ou alguns dons por nossos méritos. Se você tem algum dom, e de fato você tem, se você está em Cristo, foi graça do Senhor Deus. Você não mereceu receber isso. A semelhança da sua salvação, você tem dons da parte de Cristo de maneira imerecida. Por isso, um cristão que se ensoberbeça com o dom ou os dons que possui é uma contradição ambulante. Ele deveria ser grato a Deus pelos dons e usar estes dons em benefício do corpo de Cristo e não para a sua própria exaltação. Veja a palavra graça, como eu já citei aqui. Essa palavra lida de maneira desapercebida pode já levar o seu pensamento a imaginar o seguinte: Paulo está falando mais uma vez da salvação. Salvação esta que ele já mencionou no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Não é isso aqui, pastor? Mais uma vez ele está falando da salvação? Não. Pelo menos não como ele abordou nos capítulos 1, 2 e 3. Não é a salvação aqui no sentido de que estávamos antes mortos em delitos e pecados e pela graça fomos salvos. A graça aqui que é mencionada pelo apóstolo Paulo tem como ênfase o ato de dar os dons, de conceder essas dádivas. Ou seja, em outras palavras, Deus graciosamente, ou Deus, através da sua graça, por meio da sua graça, concedeu dons ao seu povo. A graça aqui no texto está ligada a essa concessão dos dons. Obviamente que em algum sentido está relacionado à salvação, porque nós recebemos isso depois de sermos salvos pelo Senhor. Experimentamos a graça salvífica de termos sido perdoados por Deus em Cristo, e depois disso recebemos graça sobre graça, e nessa manifestação de graça recebemos dons da parte de Cristo através do Santo Espírito. Mas veja, o foco aqui dessa graça é com relação a esse dom da graça, os dons que o próprio Cristo, ou os dons que Ele concede a nós. Essa expressão que Paulo usa aqui é semelhante à que ele usa lá em Romanos 12, versículos 3 e 6, e 1 Coríntios 12, 7 e 8. Textos escritos por Paulo e que também retratam ali listas de dons, não exaustivas, mas listas de dons também, que mencionam essa mesma ideia, dons que foram concedidos pela graça de Deus. Cristo, ressurreto, Ele recebeu a autoridade e poder no céu e na terra, e Ele demonstra essa autoridade concedendo à sua igreja dons graciosos para servirem no ministério.
Veja uma outra característica desses dons, ele diz: foi concedido a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Uma tradução alternativa aqui seria de acordo com a medida do dom de Cristo. A ideia aqui nessa expressão, Paulo apresenta para nós tanto algo que se refere ao qualitativo, como também quantitativo. As duas coisas estão presentes. Deixa eu ser mais claro. Cristo concede dons ao seu povo, tanto no aspecto qualitativo como quantitativo, de acordo com a sua vontade soberana, conforme lhe apraz. Significa isso? Na prática, a alguns ele entrega um dom, a outros ele entrega 2 dons, a outro ele pode dar 5 dons, ele entrega a quantidade que lhe aprouver. Da mesma forma, para um irmão ele pode dar um dom e para outro o mesmo dom, mas esse mesmo dom entregue a cada um deles pode se desenvolver e ser aperfeiçoado de maneira diferente. E assim Deus usar de forma ainda mais profunda alguém naquele mesmo dom. Por quê? Porque o dom é concedido conforme a proporção do dom de Cristo. A graça se manifesta assim. Você lembra, por exemplo, de Mateus capítulo 25? Mateus capítulo 25, onde nós temos uma parábola ali dos talentos, versículos 14 e 15, onde é dito que a um homem foi dado 5 talentos, a outro homem 2 talentos, e a um outro homem 1 talento. Veja, cada um recebeu algo da parte do seu Senhor. A mesma ideia, todos aqui receberam algo da parte do seu Senhor, mas isso difere na quantidade e na qualidade, ou seja, no aperfeiçoamento deste dom, o que envolve inclusive até mesmo a busca no aperfeiçoamento pessoal neste dom, porque é o que acontece lá no texto. Tem um que tem 5, ele faz aquilo, vira multiplicado no seu trabalho. O que tem 2 multiplica, e o que tem 1, o que ele faz? Ele enterra. Ele enterra. Mas o fato é que todos recebem, mas recebem conforme a proporção, a medida do dom de Cristo. Eu pergunto a você nessa noite, como é que você reage a essa quantidade distinta de dons na igreja? Como é que você reage a isso? Com inveja? Cobiça? Você fica olhando para o dom do seu irmão e invejando, desejando ter aquilo no lugar dele? Há em você talvez um sentimento de inutilidade? Você olha para alguém que tem um dom que você gostaria de ter e você não tem, e você começa a se sentir inútil, dizer: o que eu tenho não serve para Cristo? Como é que você reage a isso? Alguns, em alguns lugares, tentam remediar essa situação, tentando fazer uma espécie de revezamento de atividades na igreja. Um exemplo disso é que em alguns lugares, o púlpito ele é tão aberto para qualquer um pregar, que muitos, na tentativa de exercer os seus supostos dons, começam a ter oportunidades na igreja, para dar essa ideia de que todo mundo tem a oportunidade de pregar, de exercer o seu dom. Eu já ouvi isso, inclusive, de pastores, até mesmo de uma linha mais tradicional, digamos assim, dizendo a seguinte expressão: eu sou pastor da igreja, mas aqui onde eu estou, isso não foi no contexto presbiteriano, tá, irmãos? Pelo menos esse que eu ouvi, não. Mas qualquer um de vocês que está aí sentado, qualquer um de vocês, pode vir aqui e pregar, até porque este púlpito aqui, eu não sou o dono dele, qualquer um pode pregar, basta conversar comigo e assim, se preparar para isso. Como se esse revezamento de atividades pudesse diminuir essa ideia de alguém se sentir mais acanhado ou mais menosprezado por não estar fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo. Em outros lugares já ouvi também até mesmo falar sobre a prática de uma espécie de show de talentos na igreja. Nessa noite de sábado teremos uma apresentação, teatro, música, dança, para que cada um possa expor o seu dom, o seu talento e apresentar assim, glorificar a Deus através dos exercícios desses dons.
Não, não é assim que Cristo ordena que as coisas aconteçam. Não é assim, meus irmãos, de forma alguma. Isso é uma demonstração de falta de contentamento com os dons que Ele nos concedeu. Os crentes maduros, eles se alegram com aqueles que têm mais dons do que eles. É o seu caso nessa noite? E por que você se alegra com isso? Ora, é muito fácil você entender. Se você está numa igreja onde você vê, enxerga vários irmãos que têm mais dons do que você e dons que você nem de longe possui, por que você vai se alegrar? Porque esses dons foram dados a esses irmãos, sabe para quê? Para te aperfeiçoar, para servir para o teu crescimento espiritual. Então, nessa comunhão que nós temos uns com os outros, no exercício dessa diversidade dos dons, nós preservamos a unidade e assim também nós crescemos no aperfeiçoamento dos santos através dos dons dos nossos irmãos. Uma vez que o dom ou os dons são distribuídos pelo próprio Cristo, não pode existir ciúme em nosso meio. Não pode. Se você tem esse tipo de sentimento no seu coração, esse é um tipo de demonstração de insatisfação com o próprio Cristo, porque foi Ele, em sua autoridade, que deu esses dons dessa maneira e nessa quantidade. Ciúme em nosso meio por causa disso é insatisfação com o Senhor dos dons. Versículo 8 agora, veja, ainda nessa questão com relação à variedade de dons, Paulo diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Veja, esse texto aqui, meus irmãos, que Paulo escreve, ele é uma citação do Salmo 68. Olha lá para o Salmo 68. Salmo 68. E deixe sua Bíblia aberta no Salmo 68 por um momento, por favor. Salmo 68. Versículo 18. Veja aí, Salmo 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Paulo está fazendo a citação desse salmo, desse verso aqui. E se você observar bem, compare aí o versículo 8 do capítulo 4 com esse salmo 68, verso 18. Você observa aqui pelo menos duas diferenças bem claras diante dos seus olhos. A primeira é que no Salmo, a forma como o salmista se dirige aqui ao Senhor, falando do Senhor, ele usa aqui a segunda pessoa para falar de Deus. Subiste, tu subiste. Já aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Efésios, ele usa a terceira pessoa. Ele subiu, veja, quando ele subiu às alturas. Há uma mudança aqui nesse sentido, mas é uma mudança bem superficial, se você observar. Mas há uma segunda mudança, que essa é mais forte no texto, aparentemente, que é que no Salmo 68, ali Deus ele recebe dons, ele recebe dádivas, ele recebe presentes ali. Já aqui em Efésios, capítulo 4, ele concede dons, ele concede presentes. Então, no Salmo a ideia é de receber, esse é o verbo. Em Efésios é a ideia de dar. E aí, por causa dessa diferença aqui, alguns querem apontar como se houvesse uma discrepância nos dois textos, a tal ponto de trazer um prejuízo para a interpretação. Alguns entendem que, e aqui, claro, argumentos de cunho liberal, falam que Paulo pode, sim, de fato, ter errado nessa citação. Ele pode, talvez até mesmo ter esticado esticado o texto ali do Salmo para justificar o seu pensamento. Ou seja, ele pegou o texto do Salmo e deu uma interpretação pessoal
ao salmo, esticando ali o seu sentido. Meus irmãos, esse tipo de fala é contraditória ao que nós cremos acerca da palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Senhor, ela é inerrante, ela não pode se contradizer. Não há aqui contradição alguma. Eu quero que você escute bem qual é o entendimento dessa passagem, então. O que Paulo faz aqui é nos ensinar, à luz da obra de Cristo, o que significava essa profecia no Salmo, em seu contexto e apontando para o seu cumprimento. O Salmo ali, 68, fala de um guerreiro divino, que viria e levaria cativo o cativeiro, recebendo os seus despojos de guerra, os próprios homens. À medida que Cristo recebe esses homens, ele concede seus dons para que a igreja continue exercendo domínio sobre a terra. A imagem ali do Salmo 68 é de um cortejo triunfal, Deus saindo do Egito, liderando o seu povo pelo deserto, subindo até o Monte Sinai, onde ele aparece com glória e entrega aos homens as suas dádivas, faz aliança com o seu povo e anuncia as suas promessas. Essa prática também ela foi vista ao longo dos anos, ao longo das eras, por parte dos reis de Israel quando eram coroados, que subiam ali as escadas, sentavam-se em seu trono, e ali eles eram aplaudidos pelo povo. Essa ideia de triunfo, de conquista, de vitória, também presente no contexto romano, nos dias de Paulo, quando o general chegava de uma batalha, guiando a sua carruagem e trazendo os despojos de guerra, e entregando aqueles despojos ao seu povo, as vitórias da batalha. Meus irmãos, o Salmo 68, ele apresenta Deus como um guerreiro que desceu dos céus para lutar pelo seu povo diversas vezes na história, e ele retorna para os céus em triunfo. Esse salmo, ele aponta para a encarnação de Cristo, para a sua vida entre nós, a sua morte na cruz, a sua ressurreição e principalmente, no versículo 18, a sua subida, a sua ascensão em glória. Essa é a grande vitória da ação de Deus. Portanto, não há discrepância entre o que Paulo diz e o que está escrito no Salmo 68. A ideia é que fique bem claro isso. Paulo está fazendo ali uma alusão, aqui melhor dizendo, àquele salmo, explicando uma consequência do que aconteceu, em termos mais claros possíveis. O Salmo 68 enfatiza o ato de Deus receber essas dádivas. Ali o foco é nisso, é no recebimento. Paulo, no escrito aqui em Efésios 4, foca no dar aquilo que ele recebeu, a consequência do recebimento. É simples assim. Então o texto ele complementa a ideia. Ele não está em discordância, mas traz a complementação disso. Um foco no receber, no Salmo, e aqui em Efésios, no que ele recebeu, ele deu seus despojos de guerra. Isso aparece em Gênesis 14, com relação a Abraão, que recebe despojos de guerra e entrega esses despojos. Davi também faz isso em 1 Samuel capítulo 30, e também em Isaías 53, versículo 12, onde ali em Isaías 53, 12, o profeta une tanto a escrita do Salmo, como também aqui do apóstolo Paulo. A ideia de receber e dar aparece em Isaías 53, 12. Mas interessante perceber que há traduções do Antigo Testamento que trazem essa ideia de dar o que recebeu, Deus dando aquilo que ele recebeu, de uma forma ainda mais clara no próprio texto do Salmo. Escute, por exemplo, o que diz a tradução ACF do Salmo 68, verso 18: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, ou seja, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Essa versão da CF, bem como a King James em inglês, as duas, pelo menos essas duas, elas trazem a ideia de Deus receber para dar, já no Salmo, na tradução do hebraico para o vernáculo, seja no português ou no inglês. Pois bem, ainda que você entenda que a tradução mais fiel seja a Ara, ou seja, que a ideia não esteja tão explícita assim de dar aquilo que recebeu no Salmo,
O que Paulo fala em Efésios capítulo 4 já complementa esse entendimento, já corrobora nesse sentido, complementa, não discorda, mas os dois textos estão falando de dois lados da mesma moeda. Em outras palavras, o Deus que recebeu dádivas pelo seu triunfo na guerra é o mesmo Deus que entrega essas dádivas aos seus súditos. Escute a estrutura do Salmo 68. Você pode acompanhar aí nos seus olhos, observando os versículos de maneira superficial, mas pelo menos tendo uma ideia. Salmo 68. Veja, a primeira parte do Salmo, que vai do versículo 1 ao versículo 6, fala da presença e atividade de Deus, protegendo as viúvas, dando um lar aos solitários e conduzindo os prisioneiros à prosperidade. Na segunda parte, ele fala da atividade passada de Deus, do versículo 7 ao versículo 18, marchando com Israel no deserto, proporcionando chuva, dando provisões aos necessitados, do versículo 7 ao 10, concedendo-lhes vitória sobre seus inimigos e fazendo-os prosperar com os despojos, do versículo 11 ao versículo 14. Você vê também que Deus, melhor dizendo, que Davi, ele foi vitorioso em Sião e ele recebeu presentes do inimigo, lá no versículo 15 ao versículo 18, o que aparece também em 2 Samuel 5, do 6 ao 10. A terceira seção do Salmo descreve o livramento da parte de Deus, o cuidado com os seus santos e a dispersão dos seus inimigos, do verso 19 ao verso 23. A quarta parte descreve o cortejo de procissão de Deus até o santuário, do verso 24 ao verso 27. A quinta parte fala de reis trazerem presentes a Deus e a remoção daqueles que praticam injustiça, do verso 28 ao verso 31. E o trecho final, que vai do 32 ao 35, é um chamado a louvar a Deus, cujo poder está nos céus. E esse poder e força ele dá ao seu povo. Observe, todo o Salmo 68 contém numerosos dons que Deus concede ao seu povo. Portanto, o que Paulo faz aqui, mencionando o versículo 18 do Salmo 68, é usar um salmo que predominantemente tem ali o tema, a ideia de Deus conceder dons ao seu povo. Paulo enxerga isso, vê que Deus fazia isso na antiga aliança pelo seu povo, pela sua igreja, e ele continua fazendo isso de forma ainda mais abundante, ainda mais gloriosa, por ocasião da ascensão vitoriosa de Cristo. O mesmo Deus, o mesmo povo, só que agora de forma ainda mais gloriosa, na ascensão de Cristo, ele concede dons à sua igreja. Então não é só o verso 18 que vai mencionar dons ou dádivas sendo entregues aos súditos, mas o tema é predominante em todo o Salmo. Meus irmãos, a clara mensagem aqui é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem domínio sobre o céu e sobre a terra. Portanto, ele tem autoridade para conceder conforme a quem ele desejar, na proporção que ele desejar, porque ele tem autoridade para assim fazer. Atente-se a isso. Desprezar os dons que Deus entregou a outras pessoas e até mesmo os dons que ele entregou a você é desprezar a autoridade de Cristo. Quando você despreza os seus dons e despreza os dons dos outros, você despreza a autoridade de Cristo. Por quê? Porque Cristo concedeu isso com base na sua autoridade. Além disso, quando você age dessa forma, você também despreza a sua generosidade. É uma expressão da sua generosidade. Ele não tinha obrigação nenhuma de conceder dons a mim e a você, e ele o faz de forma amável, misericordiosa e generosa. Portanto, não despreze, não trate com vileza, não peque contra Deus com relação a isso também, mas que você possa vivenciar esta generosidade de Cristo no exercício dos seus dons, servindo ao seu próximo. Versículo 9. Agora observemos a ascensão vitoriosa de Cristo como fundamento da variedade de dons na igreja. Versículos 9 e 10. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Outro texto que, por causa de uma má interpretação, trouxe muitos problemas
para a igreja de Cristo. Se você, assim como eu, passou pelo contexto pentecostal, ou pelo menos de alguma maneira já ouviu ensinos de lá, provavelmente, para não dizer certeza, você já deve ter ouvido uma interpretação bastante comum no meio pentecostal, mas, talvez para sua surpresa, que não é apenas defendida por eles. Na verdade, vem antes deles na história da igreja. Outros já tiveram o mesmo entendimento, usando esse texto para fundamentar isso. Outros homens olharam para esse texto, versículos 9 e 10, a partir do 8 principalmente, e enxergaram aqui uma base bíblica para afirmar que Jesus, quando esteve morto, ele desceu até o inferno. E especula muita coisa sobre isso. O que ele foi fazer lá? Alguns dizem que ele foi proclamar a sua vitória. Outros até mesmo entram no ridículo de afirmar que ele foi simplesmente zombar do diabo. E veja, esse texto, assim como o de Pedro, também é utilizado para defender essa suposta doutrina, na verdade essa falsa doutrina. Mas não apenas esses textos. O próprio credo apostólico, que os irmãos conhecem, espero que de cor e salteado, tem uma sentença, uma declaração nele que parece dar suporte a esse entendimento, que ele desceu ao Hades. Mas primeiro vamos começar por aqui, com relação ao credo apostólico. Veja como é que nossos símbolos de fé interpretam o credo apostólico nesse sentido. Abra aí o seu Catecismo Maior, se estiver com ele, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 50. Pergunta 50. Diz assim: em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Resposta: a humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia, que aliás foi expresso nestas palavras: ele desceu ao inferno, o Hades. Qual é a interpretação do nosso catecismo? O Hades, citado no credo apostólico, é uma referência ao estado de humilhação de Cristo na sua sepultura. Esse é o entendimento. O Catecismo de Heidelberg, meus irmãos, ele acaba dando ele apresenta uma outra resposta para esse desceu ao Hades. Ele fala que Cristo experimentou as dores do inferno na cruz do Calvário. Alguns entendem, e eu interpreto dessa maneira também, que tanto o Catecismo de Heidelberg como também o Catecismo de Westminster não estão se contradizendo, mas são respostas complementares. A ideia é que Cristo começou a experimentar essas dores, esse sofrimento do inferno na cruz, e ele experimentou também nesse sentido o Hades na sua sepultura, no seu sepultamento. Não que ele foi literalmente ao inferno, mas nesse sentido ele desceu ao Hades, ele desceu à sepultura, e assim ele foi humilhado até mesmo ser sepultado. Mas e o que o texto diz lá em Efésios 4? Deixando claro que esse é o nosso entendimento, os padrões, e essa é a interpretação correta do credo apostólico. Bem, o que o texto está ensinando aqui, na verdade, não é uma ida de Cristo até o inferno, mas a própria expressão no seu original simplesmente menciona aqui a vinda de Cristo à terra. O contraste que Paulo apresenta entre subir e descer é entre ascensão e encarnação. A ideia é: aquele que subiu, ou seja, que ascendeu aos céus, é o mesmo que desceu dos céus. Ele encarnou, porque para que ele pudesse subir, para que ele pudesse ascender, para que ele pudesse ser vitorioso em sua ascensão sobre os seus inimigos e assim entregasse dádivas aos homens, ele tinha que primeiramente descer, e esse descer envolve a sua encarnação. Deus teve que se fazer homem, e uma vez que ele desceu até a terra, ele se fez homem, ele pôde então subir novamente, encarnação e
ascensão estão aqui presentes. Veja mais uma vez o catecismo. Na pergunta agora 53 do catecismo, acerca da ascensão, Catecismo Maior de Westminster, diz assim: como Cristo foi exaltado na sua ascensão? Resposta: Cristo foi exaltado na sua ascensão, aparecendo depois da sua ressurreição, muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, e impondo-lhes o dever de pregar o evangelho a todos os povos, e subindo aos mais altos céus, no fim de 40 dias, levando a nossa natureza, e como nosso cabeça, triunfante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, receber dons para os homens, elevar nossos afetos e preparar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda, ao final dos tempos. Um dos textos usados aqui pelos teólogos de Westminster é exatamente Efésios 4, versículo 8, que começa a falar da ascensão de Cristo. O que Paulo está falando aqui é de uma doutrina que por nós muitas vezes é esquecida, a doutrina da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Interessante como a gente esquece disso, né? A nossa ênfase e deve estar de fato na morte e na ressurreição, mas às vezes ela acaba sendo tão enfatizada a ponto de esquecermos outros aspectos da humilhação e da exaltação de Cristo, que também são importantes, como a ascensão. A ascensão não foi simplesmente ali só o meio, ele foi ressuscitado e aí foi assunto em seguida entronizado à destra do Pai. A ascensão também, ela possui um aspecto importante dessa vitória de Cristo, aquilo que Lucas vai descrever em Atos capítulo 1, a ascensão do Senhor, de forma visível diante dos seus discípulos. Essa ascensão tinha que acontecer, meus irmãos, ela tinha que acontecer. Ela está ligada diretamente ao envio do próprio Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Ele só pôde vir, o Consolador, por ocasião da sua ascensão, da ascensão de Cristo, da sua entronização. Assim ele envia o outro Consolador. Então não esqueçamos dessa doutrina tão importante que aqui é mencionada pelo apóstolo Paulo, que está correlacionada à entrega dos dons. O comentarista Johannes Gerhardus Voss, do Catecismo Maior, diz o seguinte, acerca da ascensão: o fato de nosso Salvador estar no céu deveria nos fazer pensar no céu e valorizá-lo muito mais do que todas as nossas possessões neste mundo, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A doutrina da ascensão tem um outro aspecto também importantíssimo. Quando você medita nela, você lembra que Cristo está nos céus. Ele subiu aos céus e os seus pensamentos devem ser elevados aos céus. Lembre-se de Colossenses capítulo 3, Paulo fala isso. Devemos levar nossos pensamentos cativos lá ao trono de Cristo, à sua presença. E a ascensão, ela tem esse foco também, ou melhor, esse objetivo de nos lembrar disso e colocar nossos pensamentos focados no céu, em Cristo. E assim esquecermos as coisas terrenas, pelo menos no sentido, colocando num padrão, numa categoria secundária, e vivermos à luz da realidade celestial. O versículo 10 menciona ainda aqui que isso aconteceu, ele subiu para encher todas as coisas. Eu pergunto, você entende o que isso significa? O domínio de Cristo sobre todas as coisas, por meio da igreja. Volte só um pouquinho para Efésios 1. Efésios 1, do versículo 20 ao 23. Efésios 1, do 20 ao 23. Ele já falou sobre isso, sobre a ascensão de Cristo, sobre esse domínio sobre tudo. Efésios 1, do 20 ao 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu peço a você que não tenha ouvido, não tenha acompanhado as exposições de Efésios, para que você possa começar a ouvir desde o início, mas de forma bem resumida aqui para os irmãos, os que já ouviram, os que ainda não estão familiarizados. Um dos ensinamentos de Paulo aqui nessa carta é mostrar o domínio de Cristo sobre tudo
por meio da sua igreja. Ele vai evidenciando para todo o mundo o seu domínio, a sua glória, o seu reino, através do seu povo. Sim, cada um de nós que recebeu desta graça, desses dons, devemos evidenciar o domínio de Cristo sobre esta terra, no seu casamento, na sua vocação, no seu trabalho, onde você vive, onde você vai. Você precisa evidenciar, refletir o domínio de Cristo sobre toda esta terra, como membro do povo de Deus. Você tem feito isso? Você tem vivido assim? Refletindo o domínio de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esta terra? Lembre-se que os dons, quero enfatizar essa ideia agora no final, eles não são dados a nós com base em nossos méritos. Você não tem este dom ou esses dons por causa de algum mérito que você possua, que Deus olhou em você e por isso lhe entregou esse dom. Da mesma forma com relação à salvação. Por que você foi salvo? Porque nós somos salvos. Por causa da decisão soberana de Deus de nos salvar. De forma graciosa, Ele nos amou eternamente e decidiu nos amar e nos eleger e predestinar para a salvação. Não havia nada em nós, inerente a nós, que pudesse movê-lo a nos salvar. De forma semelhante, você não recebeu os dons que você possui por causa de méritos que você tem, mas apenas por causa da obra da graça de Deus. E aqui vai uma implicação disso. Veja, ninguém recebe dom algum da parte do Senhor por muito orar ou muito jejuar. Esse é um entendimento equivocado que algumas igrejas possuem aí fora. Eu já até participei de acampamentos e retiros onde pessoas faziam isso. Se reuniam em oração e jejum para, através desses meios, alcançarem um dom da parte de Deus. Sim, eu estou falando de dons, não de outras causas, mas de dons. Lembro-me até mesmo de 2 rapazes, juntamente com um ou outro, que ainda se juntaram a eles, buscando supostamente ali receber um dom de visão. E durante o retiro iam buscar em jejum, em oração, em súplica, para alcançarem esse dom através desta busca incessante diante de Deus. E sim, você pode já saber a resposta. Eles não receberam absolutamente nada. Nada. Assim como em outros momentos, buscas por dons, supostos dons espirituais, como o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, como se isso fosse fruto de uma busca incessante diante de Deus. Não. Os dons são outorgados por Cristo, soberana e graciosamente, o seu povo, quantos dons Ele quiser e da maneira que Ele aprouver. Não, isso não está em contradição. Talvez você pense, há contradição com 1 Coríntios capítulo 14. Como? Porque ali em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala sobre buscar os melhores dons e até mesmo menciona buscar o dom de profecia, de profetizar. Então não há uma busca ali por dons, uma ordem até mesmo para se buscar dons. Esse não é o entendimento correto daquele texto. O entendimento correto daquele texto é o seguinte: como é que você busca os melhores dons? A ideia é, você olha para o corpo de Cristo, para os membros do corpo de Cristo, e você enxerga nestes membros estes dons. Assim você busca os dons. É assim que você busca. Você olha para quem Deus dotou com essa capacidade, com esses dons, e assim você é aperfeiçoado por estes dons. Não é você buscando pessoalmente que você vai receber da parte de Deus, mas Deus já lhe entregou os dons que Ele queria lhe entregar. Não é pelo seu mérito, não é pela sua busca, é pela graça manifestada da parte do nosso Deus. Nada que você faça pode atrair isso para você. Repito, Deus já lhe deu graciosamente. O seu desafio, sabe qual é? É enxergar, é entender qual é ou quais são os seus dons. Aí sim, essa é uma oração legítima. Ó Deus, eu já te sirvo há tanto tempo,
ainda tenho dificuldade de entender quais são os dons que Deus colocou nas minhas mãos. Que capacitação, Senhor Deus, tem me dado para servir melhor o teu corpo? E aí você faz essa oração. E assim pede para que Deus abra o seu entendimento e lhe mostre através de oportunidades para que você possa desempenhar os dons que Ele já lhe deu. Ele já lhe deu. Que você saia daqui hoje, de uma vez por todas, entendendo que nós reformados, nós presbiterianos, nós não negamos os dons. Nós cremos sim que Deus continua concedendo à sua igreja vários dons, uma variedade, uma diversidade de dons. O que nós não cremos, e aí eu vou só entrar um pouco nisso, que não é meu ponto aqui, é que há diferença tanto com relação à quantidade de dons, a qualidade desses dons, no sentido de que alguns se aprofundam e são mais aperfeiçoados, e também é que há alguns dons que são de caráter extraordinário e outros que são de caráter ordinário. Veja isso em Efésios 4:11, aí ele menciona apóstolos, profetas, evangelistas e também pastores e mestres. Esse versículo, ele demonstra muito bem isso. Um grupo aqui de dons que possui uma natureza e um propósito extraordinário, e um grupo aqui de dons que possui uma natureza ordinária que continuaria no restante da era cristã. Essa é a diferença. Mas aqui, como eu disse, vou parar nesse momento para não aprofundar mais, não temos tempo para isso. Se Deus quiser, espero tratar isso aqui também com os irmãos da congregação. Quando a gente pensa em presentes, via de regra, nós pensamos o quanto é bom receber presentes. Mas eu pergunto a você, e que tal repartir? Que tal entregar? Que tal contribuir com aquilo que Deus tem lhe dado, para que você venha dar ao seu próximo, começando, é claro, pelos seus irmãos em Cristo? Receber é muito bom, meus irmãos, mas a ordem da palavra de Deus é que aquilo que nós recebemos da parte do Senhor nosso Deus é para que nós entreguemos ao seu povo em serviço cristão. Lembre-se que Cristo, ele fez toda esta obra dele sozinho. Ele não teve ajuda de ninguém. Você que já passou pelo momento de escrever um trabalho acadêmico, trabalho final, escrever uma monografia, você sabe que teve que escrever aquela seção dos agradecimentos, agradecendo a Deus, a família, aos amigos, à igreja, pela ajuda que você obteve durante a caminhada naquele curso. Ou então, talvez, no momento de aniversário, seja lá o que for, você celebrando, agradecendo a Deus e pelos seus amigos também, seus familiares, por ajudas que você recebeu ao longo da caminhada, naquele propósito que a gente estava trilhando. Mas não é o caso aqui, nesse texto, com relação a Cristo. Cristo, ele ascendeu vitoriosamente com os seus méritos. Ele não teve ajuda de ninguém. Ele conquistou todos esses presentes, esses dons, sozinho. E sabe o que foi que ele fez? Repartiu conosco. Os seus despojos de guerra, as dádivas do Senhor, ele entregou a nós, que não fizemos absolutamente nada para merecer. Nem a salvação, nem os dons que vêm de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Graça sobre graça, graça para sermos salvos, graça para sermos santificados, graça para sermos aperfeiçoados através dos dons que Cristo nos dá mediante o seu Espírito Santo. Eu concluo com uma citação de Thomas Goodwin, um puritano, falando acerca desse assunto da ascensão de Cristo. Ele diz que Cristo, quando subiu ao céu, seu último ato na terra foi pronunciar uma bênção solene sobre seus discípulos. Lá Lucas 24, 50 e 51 diz isso. Seu primeiro ato oficial como rei entronizado foi derramar o Espírito Santo sobre sua igreja. Atos 2:33. Todas as obras do Espírito Santo dão testemunho do amor que Cristo tem por sua igreja. Um pastor, ele pergunta, prega o evangelho pela ação do Espírito Santo? Ele responde, é por causa do coração de Cristo voltado aos pecadores. O Espírito leva você a orar? Ele faz isso? É porque Cristo está orando por você. O Novo Testamento expressa o amor de Cristo pelos pecadores? Ele faz isso? Sim, tudo foi escrito desde que Cristo subiu ao céu
por seu Espírito. Cristo nos ama. Cristo, ele demonstra o seu coração voltado para nós, o seu amor e a sua compaixão, também na entrega destes dons. Meus irmãos, se a unidade da igreja reflete a Santíssima Trindade, a diversidade de dons da igreja também reflete a Santíssima Trindade. Veja como a nossa teologia ela é trinitariana. Isso é maravilhoso. A mesma Santíssima Trindade que exige da igreja unidade, exige também da igreja diversidade. Não somos robôs, não estamos aqui todos com o mesmo gosto, o mesmo tipo de... Não, a gente teremos diferenças entre nós. Não estou falando de diferenças doutrinárias que venham a trazer divisão em nosso meio, falsos ensinos. Estou falando de diferenças que são salutares, que são próprias do nosso meio, inclusive de dons. E isso é bom. E isso expressa a diversidade que há na Trindade. Por quê? É um só Deus. Veja a unidade. Um só Deus. Mas veja a diversidade. 3 pessoas. 3 pessoas. Essa diversidade, que é vista na variedade dos dons, ela tem como fonte a vitória de Cristo em sua ascensão. A Deus seja glória por isso, meus irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra e clamamos, ó Deus, que aplique em nossos corações. Se o Teu Santo Espírito agora não usar essa mensagem para aplicar aos nossos corações, ó Deus, tudo que foi dito aqui ecoará em nossos ouvidos, poderá até trazer algum tipo de sensação emocional em nós, mas não irá trazer frutos dignos de arrependimento, se não for pela Tua ação sobrenatural e soberana sobre nós. Por isso, Senhor Deus, te apela do Teu povo, e que nós venhamos a responder com submissão a esta vitoriosa ascensão de Cristo, reconhecendo a magnitude disso, a glória que há nessa ascensão e as implicações dela. Dentre elas, ó Deus, os dons, diversos dons que nos foram concedidos para o aperfeiçoamento do corpo do Senhor. Abençoa, ó Deus, o Teu povo aqui nessa noite, a cada homem, a cada mulher e a cada criança, para que no uso dos seus dons glorifiquem a Ti, ó Deus, e sirvam uns aos outros neste aperfeiçoamento mútuo para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.